Com muita alegria nesse momento, chegamos mais uma vez até você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu acompanhamento aqui junto conosco. Deus te abençoe grandemente por isso. É uma satisfação estar falando das coisas de Deus, estar falando da palavra de Deus aqui para você. Eu desejo que esta palavra que é a de Deus, ela consiga trazer nesse dia, nessa hora, para a sua alma, alimento para você. Que você se alimente desta palavra. Você sabe que a nossa alma, ela não come feijão, ela não come arroz, batata, bife, essas coisas não fazem parte do cardápio da nossa alma. A nossa alma, na verdade, tem sede de Deus. A nossa alma, ela precisa se alimentar daquilo que vem de Deus. E a palavra de Deus é o nosso pão diário. A palavra de Deus é o nosso alimento, é tanto a água que sacia a nossa sede, como é o pão que sacia a nossa fome da nossa alma. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida, você pode se envolver com qualquer tipo de projeto, você pode estudar qualquer tipo de ciência, mas para a sua alma, você precisa da palavra de Deus. Nenhuma outra ciência, nenhuma outra filosofia, nenhum outro conceito é suficientemente forte e capaz de preencher a necessidade que está dentro da sua alma. A minha e a sua alma precisa se alimentar da palavra de Deus, portanto, do próprio Deus. E é isso que nós nos propomos em fazer aqui. A gente vem aqui para trazer uma palavra de Deus para ti, refletindo sobre a própria palavra, sobre a própria Escritura e acreditando que ela é alimento para a nossa vida. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, um textozinho aqui rápido de Paulo escrevendo ao nosso querido irmão Timóteo. Timóteo, que era seu filho na fé, era uma pessoa que ele mentoreou, que ele acompanhou na trajetória de fé. O apóstolo Paulo acompanhou o Timóteo. E olha o que diz, a palavra diz assim, em 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. A Bíblia diz assim: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Esse texto, ele é uma recomendação de Paulo a Timóteo, orientando a ele sobre como ele deveria se comportar diante da dureza do coração, da resistência que muitas pessoas têm às orientações que recebem da palavra de Deus e, consequentemente, do próprio servo de Deus Timóteo, que cumpria uma função pastoral, de orientação e de ajuda àquelas pessoas que estavam sob o seu cuidado. Esta orientação, esse papel que Timóteo fazia, Paulo está dizendo, quando você for cumprir seu papel, você responda com mansidão, você reaja com mansidão, não perca o controle, reaja com mansidão às pessoas que se opõem àquilo que você está dizendo. Porque quando você fizer isso, se você se comporta dessa maneira, imagine o seguinte, se você age dessa forma, com mansidão, você vai estar ajudando, auxiliando as pessoas que, por causa da dureza do seu coração, da resistência que muitas vezes é gerada na sua alma, não conseguem perceber a armadilha que estão inseridos, a armadilha que eles estão postos. E daí, por causa disso, muitas das vezes fazem uma resistência àquilo que você está orientando. Então Paulo está dizendo, Timóteo, tenha mansidão, tenha calma, não se aveste, não perca o equilíbrio, tenha calma, continue orientando, continue falando, continue ensinando, continue admoestando, na esperança. Qual é a esperança? De que eles possam se arrepender e que com esse arrependimento eles reconheçam a armadilha que se envolveram, eles reconheçam no laço que se envolveram, no engodo que ficaram, e assim perceberem que eles não estavam cumprindo a vontade de Deus, a não ser a sua própria vontade pessoal. E a nossa vontade pessoal, em muitas das vezes, busca apenas o interesse de satisfazer um desejo, uma concupiscência,
ora a inveja, ora o ciúme, ora a lascívia, ora a prostituição, ora a idolatria, ora a glutonaria. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos revela as obras da carne, a manifestação dos desejos da nossa carne. Nossa vontade, muitas vezes, é buscando isso. Há uma tendência da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza distanciada de Deus, há uma natureza um interesse de buscar essas coisas. Nós somos tendentes e pendentes. Nós temos essa inclinação para buscar essas coisas. E aqui Paulo está recomendando Timóteo: tenha calma com essas pessoas. Vamos permanecer ensinando elas. Vamos permanecer expondo a palavra de Deus, na esperança que Deus conceda ao coração delas arrependimento, e que elas percebam a armadilha que o diabo preparou para elas, e com isso, elas perderam a sobriedade. Precisam resgatar esse equilíbrio, sobriedade. Sobriedade é a capacidade de você manter o seu raciocínio perfeito, equilibrado, nítido. O contrário da sobriedade é o desequilíbrio. Uma pessoa que é 880 é uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que uma hora é muito para o céu, outra hora é muito para o inferno, uma hora é muito para o mar, outra hora é muito para a praia, é uma pessoa desequilibrada. Ela não tem sobriedade, ela não mantém uma postura equilibrada, ela é dada a picos. Uma hora é Deus no céu, oh Deus maravilhoso, oh Deus isso, Deus daquilo outro, e uma maravilha. Outra hora, eu não sei mais se eu vou servir esse Deus, eu não sei mais se eu quero alguma coisa com esse Deus. Ela vive oscilando muito, entende? Isso é falta de sobriedade. E aí Paulo está dizendo: por favor, tenha paciência com essas pessoas, tenha mansidão com elas, fale com mansidão com elas. Olha, ela não é o seu inimigo. Eu tenho falado aqui muitas vezes que o nosso inimigo não são as pessoas. Os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos são o que opera por trás das pessoas, o que está por trás, o que se arma por trás. O tentador que fica inflamando nossas fraquezas, as circunstâncias que ficam desequilibrando a nossa postura, a imaturidade que fica nos levando a agirmos de maneira desencontrada. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, tenha mansidão, tenha mansidão. Ter mansidão é transmitir a paz de Deus naquilo que você faz, é não transmitir agressividade, é não transmitir violência, é não transmitir truculência, é não transmitir ignorância, é manter o equilíbrio. Ou seja, não perca o equilíbrio, Timóteo, não perca o equilíbrio, continue ensinando, continue falando, continue admoestando, porque haverá o momento, essa é a esperança nossa, de que a sobriedade volte à cabeça daquela pessoa, que a pessoa volte a se comportar da maneira certa, que a pessoa volte à sua atitude correta. Às vezes, quando alguém está ferido, está machucado, e está muito azogado, está muito inflamado, fala tanta besteira, fala tanta bobagem, diz tantas coisas de maneira precipitada que você vê logo: isso é precipitação. E Paulo está recomendando ao seu irmão Timóteo, dizendo: tenha calma, tenha paciência, mantenha a mansidão e fique na intercessão para que essa pessoa volte ao seu estado de consciência, ao seu equilíbrio. Que Deus conceda a essa pessoa a oportunidade de ter sobriedade novamente, para que perceba é armadilha para que faça uma coisa errada. Eu já vi gente dizer assim: não, já que eu estou errado mesmo, então eu vou errar mais. Isso é um equívoco tremendo que você faz para a sua vida. Eu peço a Deus que traga sobriedade sobre você e que você perceba com nitidez a armadilha, a arapuca que você mesmo está caindo através de sua precipitação, através do seu ímpeto, através das suas atitudes impulsivas e que não estão agradando em nada a Deus. Deus não está se agradando nada disso, porque isso gera um mau testemunho. Isso não glorifica o nome do Senhor, isso traz mazelas para a sua alma, isso gera rancor, ódio, ressentimento, mágoas dentro de você, isso traz animosidade, isso quebra a união. Deus não se agrada nadinha dessas suas atitudes impulsivas, descontroladas, frutos de um desequilíbrio espiritual, de uma imaturidade de vida e de uma impulsividade maluca que está dominando você.
Paulo recomenda, irmão Timóteo, trate com mansidão. Trate com mansidão. Se você está tratando com alguém que está sendo difícil, alguém que você fala uma vez, fala duas, fala três, mas parece que a pessoa não escuta, às vezes acende em você uma ira, uma chateação. Rapaz, tanto que eu falei para essa pessoa, tanto que eu disse para esse rapaz, tanto que eu recomendei para não fazer isso, e de repente fez exatamente o contrário do que você recomendou. A palavra de Deus para você hoje é: tenha mansidão ao tratar com essas pessoas. Continue ensinando, continue orientando e pedindo a Deus: Deus, concede sobriedade, Deus, abre o entendimento, Deus, ajuda essa pessoa para que perceba que ela está errada, que ela está equivocada, que ela só está dando vazão à sua própria vontade, aos seus próprios instintos impetuosos que levam ele a buscar uma carnalidade destrutiva para a sua alma. Ele só está dando vazão à natureza humana e não está procurando nada da natureza que vem de Deus, daquilo que vem do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Lembre-se, a natureza humana é caída, a natureza humana está destituída da glória de Deus, a natureza humana se separou de Deus, ela não pode ser a referência para a sua vida. Quando Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo, Ele enviou Jesus para trazer de volta todas as pessoas que ficaram cativas pelo pecado e, portanto, por causa do pecado, agem de maneira distorcida, agem fora da vontade de Deus, agem distante do Senhor. Por isso, tenha calma com essas pessoas, tenha mansidão com elas. Muitas vezes elas estão cegas, presas pelo pecado. Muitas vezes elas estão amarradas e engodadas pelos seus próprios desejos. Tenha calma com essas pessoas, persevera, persevera. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Persevera, continue orando por ela, continue trazendo uma palavra para ela, continue ensinando a palavra de Deus para ela, continue ajudando essa pessoa, continue, não desista em nome de Jesus. Mas pastor, eu já falei tanto para essa pessoa, eu já falei tantas vezes. Fale mais uma. Mas pastor, já falei 1001, fale 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Fale, continue orando. Ah, pastor, eu vou lavar minhas mãos, eu desisto. Não faça isso não. Tenha mansidão, tenha mansidão. O pecado cativou essas pessoas, aprisionou essas pessoas e levou-as a uma busca de satisfação apenas dos seus próprios desejos, das próprias vontades. E eles não percebem isso até que venha o entendimento da palavra de Deus, até que a luz brilhe nos seus olhos, até que eles percebam. E até eles perceberem, você tem que ter mansidão. Tenha mansidão a tratar com essas pessoas. Elas não são seus inimigos. As pessoas que não conhecem Deus, as pessoas que muitas vezes criticam Deus, criticam a obra de Deus, criticam as pessoas que pregam. Ah, quantas vezes você já não ouviu críticas? Isso aí é um bando de alienado. Isso aí é um bando de gente tapada. Isso aí e tantas coisas que são ditas, às vezes até num tom mais pejorativo e ofensivo em relação àqueles que servem a Deus, aqueles que são crentes, aqueles que se congregam na igreja, em relação a pastores, em relação a tanta gente que você conhece. Tenha calma com eles, eles estão cegos no seu entendimento, eles precisam da luz de Cristo para perceberem o quanto estão sendo engodados e enrolados pelos seus próprios desejos e vontades e não percebem a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para a vida deles. Essa é a minha palavra para você hoje, tá bom? Tenha mansidão, tenha calma, meu amigo, e continue perseverando, ensinando as pessoas, falando de Deus, falando de Cristo, orando por elas, transmitindo através do teu testemunho as boas novas de Cristo Jesus, transmitindo amor, fé, esperança, transmitindo através de você Cristo, que as pessoas olhem para você e digam: ali está um cristão, ali está um seguidor de Cristo. Deus te abençoe, a paz do Senhor.